Jesus, quando esteve neste mundo, quando ele habitou entre os homens, ele nos disse algo muito importante no Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 24, e que infelizmente nós temos visto como isso tem se cumprido, sobretudo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Jesus nos alertou que perto do fim, um dos claros sinais a indicar que a sua vinda estaria próxima, o seu retorno estaria próximo, é de que o amor esfriaria no coração de muitos. E nós temos visto isso, e infelizmente, me dói e me custa dizer isso, mas até dentro da igreja há pessoas que estão com o coração empedrecido. Quando o mal alcança alguém, o cristão chora, ele não celebra. O livro de Obadias, capítulo 1, versículo 12, nos diz: não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão no dia da sua calamidade, nem te alegraras sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado com orgulho no dia da angústia. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 nos lembra: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta e viva. Quando o mundo sangra, o cristão, ele tem que orar. Vivemos tempos de violência, tragédias, manchetes que cortam o coração, que viram notícias em todo o mundo. Notícias de mortes, de guerras, crimes, vinganças, corrupções, organizações criminosas, organizações terroristas. E diante disso, muitos reagem com frieza, outros com revolta. E acredite, há aqueles que celebram a tragédia, a desgraça, o caos. Muitos dizem: bem feito, colheu o que plantou, mas a Bíblia, ela nos ensina outra postura. Obadias, ele condena o povo de Edom, porque ao ver Judá sofrendo, se alegrou, se regozijou. E Deus disse: não devias ter te alegrado no dia da calamidade. Cristão não vibra com tragédia. Cristão não comemora a morte nem de justo nem de injusto. Cristão lamenta, cristão ora, cristão cuida do próprio coração, porque cuidado para que isso não venha te tirar a salvação, te privar da presença do Senhor Jesus, porque Deus não celebra a morte, Deus lamenta a perdição. Ezequiel 33, versículo 11, é muito claro em nos dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta e viva. Quantas pessoas ímpias e injustas existem no meio da sua família? Eu imagino que você quer que todas elas venham ser salvas, venham ser libertas da cegueira espiritual. E eu creio que nenhum de vocês ficariam felizes se essas vidas vierem a perecer antes de alcançarem a salvação. Jesus nos disse que nós devemos amar o semelhante. E quando ele falou isso, ele não disse que nós só devemos amar apenas os justos.
Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque cada vida que se perde longe de Cristo é uma alma que não conheceu o descanso eterno. E a igreja do Senhor, ela foi posta neste mundo para anunciar, para pregar o evangelho, para ser fonte de amor, para ser fonte de esperança, para ser luz em meio às trevas. E se Deus não vibra com isso, quem somos nós para vibrar? Enquanto o mundo diz mereceu, o cristão ele tem que dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia desse estado de coisas que aí estão. Cristianismo não é sobre torcer pela queda, é sobre torcer e batalhar pela conversão. Eu costumo dizer que ser cristão não é para qualquer um, não é para todos. Primeiro, porque Jesus disse que nós temos que amar a todos, inclusive os nossos inimigos, e que nós temos que suportarmos uns aos outros. E quantos de nós temos feito isso? Tristeza não justifica crueldade e dor não autoriza soberba. Em Obadias, o povo de Edom estava com o coração amargo, mas se acharam superiores quando Judá sofreu. Quando os babilônicos vieram invadir o reino de Judá e tomaram cativos o povo de Deus. O perigo, meus irmãos, minhas irmãs, está aí. A dor transforma alguns em hepáticos, mas outros se deixam ser transformados em carrascos. Deus nos chama para a primeira posição, não para apontar dedos, mas para ajoelhar joelhos. Diante da tragédia, o cristão não diz eles mereceram. O cristão diz: venha o teu reino, Senhor, cura e sara a nossa terra. Quem zomba da queda, meus irmãos, abre brecha para cair do mesmo jeito. A palavra do Senhor nos diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, mas que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que agem sem misericórdia. Gálatas capítulo 6, versículo 1 também nos lembra: se alguém cair, restaure-o com espírito de mansidão, considerando-te a ti mesmo, para que não sejas também tentado. A zombaria, ela abre porta, abre brecha para a soberba. E soberba, ela abre porta para a queda. O livro de Provérbios nos diz que a altivez de espírito, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando você aponta, você esquece que você só está de pé porque a graça do Senhor, ela te alcançou. Hoje é a tragédia do outro, mas amanhã, quem pode precisar de misericórdia pode ser você. Por isso Jesus, ele nos disse em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados são os misericordiosos. Nossa missão é ser luz quando a noite parece maior. No caos do mundo, nós não somos eco, somos farol. A cultura aplaude a vingança, mas a Bíblia nos ensina a pregar o perdão.
A sociedade ama e celebra o derramamento de sangue, mas nós temos que amar a paz, porque o príncipe dela é Cristo. O sistema ensina e nos prepara para a guerra, mas nós devemos caminharmos como agentes do Evangelho. Seja uma voz de compaixão, seja alguém que diz: Pai, perdoa, cura, restaura, transforma, liberta. O nosso chamado não é para celebrarmos tragédia, é proclamar a esperança no vale da sombra da morte. Mantenha o seu coração vigilante, mantenha a sua fé ativa e principalmente guarde a sua boca, porque a Bíblia também nos diz em Provérbios que aquele que guarda a sua boca guarda da angústia a sua alma. Hoje que essa seja a sua oração. Senhor, guarda meu coração de endurecer. Me dá compaixão, que eu não seja espectador frio da dor, mas instrumento da tua paz. Quando o mundo sangra, o cristão não vibra, o cristão intercede. Quando o mal cai, o cristão não comemora, o cristão aprende e vigia. E quando a vida se perde, o cristão clama: Senhor, salva antes que seja tarde. Meus irmãos, reflitam. Eu recomendo a vocês uma reflexão no livro de Obadias. Visite este livro e veja como Deus, ele não gosta, ele não se agrada dos que zombam da queda, da desgraça do outro, ainda que ele seja um ímpio. Quando o mundo vibra com a queda, o cristão, ele ora pela restauração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.